Você consegue me ouvir? Sim, Ah, pode beleza. começar, professor. Então, Wesley, segundo o nosso plano de ensino aqui, hoje a gente vai ver topologia e classificação das redes, né? Segundo tecnologia de transmissão, modos de transmissão e abrangência. Primeiro eu vou começar conceituando, né, redes de computadores, através de um livro, né, que eu vou trabalhar com ele nessa disciplina, muito bacana o livro. Redes de computadores, né? Esses autores aqui, né? Eu achei na internet, fazendo umas buscas aqui, muito bom o livro, muito bacaninho o livro, gostei demais. Bom, na O senhor parte. está apresentando, professor? Oi? Está apresentando a tela? Uai, tô não? Não está tá aparecendo que não. Peraí, ainda bem que você falou. Agora Agora sim. tá, né? Então, esse livro aqui, ó, depois eu vou colocar ele lá no Moodle para vocês, né, que vai fazer a disciplina. Achei ele muito didático, muito bacana, tem muito, ao que parece, foram algumas pessoas que entendem bastante de rede que fizeram, né? Foi lá da UFMS, né? UFSM de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, 2018, esse livro. Bom, então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre redes de computadores, né? Vamos pensar numa rede de pesca, por exemplo, né? A gente tem ali as malhas, né? E a gente tem os pontos de ligação. Então, cada pontinho desse te leva para algum lugar, né? E, basicamente, a orientação de uma rede de computadores, como está mostrando a imagem aqui, é o compartilhamento de serviços e recursos, né? Então, assim, a gente precisa entender essa conceituação para depois a gente passar e seguir adiante para ver as topologias, que seria a organização dessas redes, né? Como elas são organizadas e a abrangência delas, tá? Ah, bom, quando a gente está numa empresa, quando a gente está em casa, né? A gente, por exemplo, compartilha rede Wi-Fi, né? A gente tem um roteador num ponto fixo, que a gente chama de, às vezes, access point, né? Que seria o ponto de acesso, mas o nome bem comum mesmo é roteador. Bom, nesse sentido, em casa, a gente compartilha não só a rede de internet, mas também você consegue trocar arquivos, você consegue, por exemplo, de celular para celular, de computador para computador, você consegue ver essas questões aí de compartilhamento de recursos, né? Numa empresa, como por exemplo, onde eu trabalho, né? A gente tem lá servidores no núcleo central, por exemplo, que compartilha muitos serviços, né? Então, ó, a gente tem, por exemplo, Wesley, quando você quiser, tiver dúvida, você pode interromper, tá? Falar assim, professor, não entendi tal coisa, você pode abrir o áudio aí e falar. Certo. Aí, na onde eu trabalho, por exemplo, e onde eu já trabalhei, a gente trabalhava com uma arquitetura, por exemplo, de cliente-servidor, né? Onde o cliente vai consumir os serviços, determinados serviços. Por exemplo, normalmente a gente recebe um link de internet ou mais de um link de internet, né? E o primeiro equipamento que chega ali costuma ser, né, a gente conhecia antigamente como modem, ADSL, né? Agora a gente tem equipamentos que recebem a fibra ótica, ou então a internet a rádio, né? E aí,
a gente joga esse link inicialmente no roteador, que aí começa a distribuição de internet. Na empresa, a gente costuma jogar isso no switch, né, que é um equipamento que a gente vai ver um pouco mais adiante, e a função dele é justamente essa de distribuição. É só a gente pensar assim, ó. Pensa em uma forminha de gelo, por exemplo, né? Cada cubinho daquele seria uma porta de entrada e uma porta de saída, né? A gente chama essa terminologia usada na área de redes. Então, assim, e essas portas, elas são numeradas. Então, assim, chegou, vamos supor que o cabinho lá de fibra ótica ou o cabinho UTP mesmo, né, o azul, o cabinho de rede, entra na porta 1. As outras portas já automaticamente conseguem fazer o compartilhamento de, de recursos. Aí você é que vai determinar quais recursos você vai permitir ser compartilhados, se vai ser só a internet, por aí vai. Aí, o que que a gente tem? Depois desse switch, normalmente a gente tem um servidor que a gente chama de proxy, tá? Proxy ou gateway. Gateway é como se fosse uma ponte, né? Que divide a sua rede interna com a internet. Então, tudo que trafega na rede, né? Em termos de consumo de internet, passa por esse servidor. E ali você pode fazer uma coisa que a gente chama de filtragem, né, de conteúdo. Então a gente pode permitir ou bloquear acesso das pessoas a determinados conteúdos e por aí vai. Então, outra coisa, né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é esse cara que se chama proxy ou gateway, né? Vamos usar a terminologia gateway. Depois você dá uma pesquisadinha aí, o que que significa, né? A tradução literal. Você pode até pesquisar assim, ó, o que significa gateway em rede de computadores. E aí a gente conversa. Depois, quando a gente for adentrando mais na nossa rede interna, aí a gente tem, por exemplo, impressoras instaladas, scanners instalados, né? E hoje em dia, esses equipamentos mais modernos, eles têm normalmente uma porta de rede, né? A gente vai chamar de porta a mesma coisa do switch lá, que eu falei, né? O equipamento. Aqui a gente tem, nessa imagem, por exemplo, ó, a gente pode organizar, a gente pode pensar assim, o computador desktop, um notebook, ele tem as portinhas de rede, né, onde entra o cabinho azul. No caso do notebook, tem o Wi-Fi. E no caso da impressora, ou scanners, ou outros dispositivos, a gente pode ver que tem também essa portinha de rede, né? Então, assim, todo mundo conversa com todo mundo, né? E você determina quais computadores podem acessar, quais não podem, por aí vai. Bom, além do compartilhamento desses recursos físicos, que são a impressora, o scanner e outros, a gente tem coisas de compartilhamento lógico, né? Objetos de compartilhamento lógico. Por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha numa empresa de repente, uma empresa com 100 funcionários, né? Todo mundo acessando o computador e tudo mais. E aí você quer fazer uma espécie de compartilhamento de arquivos, né? E tem arquivos que serão acessados por todo mundo e tem arquivos que serão acessados por pessoas específicas. Então, você consegue fazer essa divisão através de servidores de arquivos, para ser mais exato, né? Esses servidores de arquivos, a gente tem opções, né, que a gente trabalha que ou a gente trabalha com Linux, né, que seria o servidor Samba. Depois eu vou passar um trabalhinho sobre isso. Ou a gente usa o Windows, tá?
com um determinado protocolo de compartilhamento de arquivos, né? Então, nesses servidores, nessas tecnologias, a gente consegue determinar esses grupos, né, de acesso a determinadas pastas. A gente pode compartilhar uma pasta com todas as pessoas da empresa e por aí vai. Então, é um recurso muito útil, porque vamos pensar assim numa situação prática, por exemplo, um setor de RH ou um setor financeiro, né, que às vezes tem informações sigilosas que a empresa não quer que saiba, né? E aí esse recurso é muito importante, muito interessante, né? Bom, além disso, a gente tem também as ferramentas de gerência de rede, né? Que vão monitorar os acessos, né? Que vão, assim, tipo, bloquear ou permitir determinados acessos. A gente tem as tecnologias que vão fazer a comunicação entre determinadas áreas na empresa. Vamos pensar assim, ó, por exemplo, a gente vai. Tem uma empresa, né? Vamos pensar numa empresa que tem vários departamentos, e aí a gente pensa que tem assim, ó, departamento comercial, departamento financeiro, departamento de recursos humanos, e por aí vai. Bom, esses departamentos, cada um tem uma funcionalidade da empresa, e vamos supor que eu queira fazer o departamento recursos humanos conversar com o financeiro, né? A gente consegue criar rotas, né, por onde esses computadores vão passar para poder se comunicar uns com os outros. E aí seria o recurso de roteamento, né? Estou fazendo uma introdução bem geral aqui sobre essas questões de rede, porque é muito importante, né? Às vezes a gente vê muito conceito na graduação, mas quando vai trabalhar mesmo no mercado de trabalho, alguma coisa assim, no serviço público, a gente chega assim meio que sem saber como funcionam as coisas, né? E por aí vai. Então a função, assim, o objetivo é esse. Bom, para fazer tudo isso, né, a gente começa estudando do início, no caso, as topologias de rede, né? Então, eu vou procurar elas aqui para a gente dar uma olhada, para você começar a entender como é que funciona o uso das redes, que foi o que a gente trocou a ideia. Por enquanto, você tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Não, né? Tem um recurso também, Wesley, que é muito, 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 muito importante que você aprenda, né? Eu não sei se eu falei isso na outra aula, que é, por exemplo, o recurso de VPN, tá? Depois você dá uma pesquisada para complementar o seu raciocínio, o seu conteúdo sobre VPN. Inclusive, pode ser questão de prova, tá? A VPN, ela pela sigla, é uma Virtual LAN, que seria um tunelamento, né? Você instala um cliente no seu computador ou no seu celular e consegue criar um túnel direto para determinado computador em qualquer parte do mundo, né? Inclusive eu vou fazer aqui para você ver. Eu não sei se vai cair a nossa conexão, mas deixa eu só ligar a energia aqui, rapidão. O que que esse tunelamento faz? Ele meio que isola o seu computador com o computador que você quer acessar em outro lugar, né? Então, assim, é um protocolo seguro. Realmente, as pessoas não utilizam ele com frequência como deveriam, né? Mas nós, enquanto profissionais de rede, né, ou profissionais de TI, a gente tem que ter clareza disso. Por exemplo, às vezes eu quero acessar um recurso, um recurso mais sigiloso, um recurso mais restrito no local onde eu trabalho.
né? Então, assim, eu configurei uma VPN para fazer esse tipo de acesso e ter acesso à rede de onde eu trabalho, né? Então, assim, hoje eu tenho uma realidade que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Se eu acionar aqui a minha VPN lá com a universidade, eu consigo acessar arquivos como se eu tivesse lá na universidade, tipo assim, dentro da rede da universidade. Então é muito tranquilo fazer isso. Bom, mas chega aqui de conceitos, vamos lá para as topologias. Vou ver aqui, tá um pouquinho mais para frente. Achei interessante que esse material ele tem umas figuras, Wesley, depois você dá uma, eu vou disponibilizar ele e você dá uma olhada. Lá em 1900 e deixa eu ver, 90, quando estava surgindo a proposta de rede de internet, lá no Brasil, olha só como que era a conexão em 1992. Tinham determinados pontos específicos do país, né, aqui temos aqui a região norte, em Belém, tem Fortaleza, Recife, então são as capitais, né, por onde a internet passava. E olha só a velocidade que era, né? Era muito pequena a velocidade. Em 1992, a gente nem sonhava nessa coisa toda de baixar filme, baixar música, baixar arquivos grandes, né? Essas coisas. Então, em 92 foi assim. Depois a gente anda mais um pouquinho, em 99, aí já temos uma estrutura maior, né, com mais capitais, recebendo essas ligações, né, de internet mesmo, né, e a velocidade aqui já aumenta, né, para 2 megabits por segundo, que é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, Wesley, porque é o seguinte, o pessoal faz muita confusão com a terminologia, né? Às vezes a gente pergunta às pessoas, de quanto que é a sua internet? Qual que é a velocidade, né? A pessoa fala assim, minha velocidade é de 30 megabytes. Não, não é 30 mega. É 30 megabits, né? Quando esse B está minúsculo, é bits. Quando ele está maiúsculo, é bytes, né? E tem uma diferença aí significativa em relação à velocidade mesmo, né? Tem uma diferença. Quando é megabits, é menos do que megabytes, né? Bytes é alguma coisa na ordem de multiplicação por 8. Então, assim, é bem diferente. Bom, avançando aqui para os anos... Deixa eu ver aqui se tem mais uma imagem bacana. 2003, 2015. Bom, as imagens são essas. Hoje a gente tem cabos que passam no fundo do oceano, né, que ligam até os continentes, né? São cabos de fibra ótica, e isso é muito bacana. Eu fico pensando como o pessoal coloca isso lá, né? Então, uma coisa, deve ter até vídeo na internet depois. Ó, vamos começar então nas topologias e meios de transmissão. Vamos ver o conceito de topologia aqui. Existem dois tipos de topologias, né? A física e a lógica. A física representa uma disposição física dos computadores na rede e seus meios de comunicação. Já a lógica, ela compreende uma descrição da comunicação, né, entre os computadores da rede e descreve principalmente o fluxo de dados, como que esse compartilhamento de recursos vai funcionar. Então, existem 8 principais tipos de topologias utilizadas nas redes. São elas: ponto a ponto, barramento, anel, estrela, malha, árvore e híbrida, tá? E híbrida. Então, assim, vai ter casos que a gente vai usar dois tipos de topologias, né? É uma organização lógica. Aqui a gente mais conhece é o estrela, a topologia estrela, que nada mais é o seguinte: se você pensar fisicamente, logicamente nisso, né? A gente tem aqui, deixa eu abrir o Excel. O Excel dá para simular bem legal essa parte.
Vamos supor que a gente tem aqui, por exemplo, um switch, que seria o equipamento central, né, que faria a distribuição da internet. Aqui a gente pode ter um PC1, um PC2, de repente aqui um smartphone 1, aqui um PC3, aqui, por exemplo, um notebook, que seria o 4, né? Correto. Então, perceba, essa parte central aqui, que é o switch, né? Ela faz ligação com o PC1, com o PC2, com o notebook 4, com o PC3 e com o smartphone 1, né? Isso aqui, assim, visualmente falando, parece um ponto central com vários braços, né? Dá a ideia, assim, como se fosse uma estrela, né? Então, assim, por que que essa topologia estrela ela é tão, assim, difundida, tão utilizada, né? A coisa que o pessoal mais utiliza é essa topologia estrela. Porque se esse PC2 aqui não parar de funcionar, né, o PC1 e os demais vão continuar tendo acesso à internet. Por quê? Quem distribui a internet é esse switch aqui. Então, assim, o problema é quando dá problema realmente na parte central, né? Quando, por exemplo, queima alguma coisa, queima alguma porta, né? Desse equipamento aqui. Então, esse é o problema. Mas a topologia estrela é como se fosse isso aqui mesmo, né? Alguma coisa como central aqui dividindo recursos, né? De forma que se cada dispositivo aqui nas pontas queimar ou acontecer algum problema, os outros não ficarão prejudicados, certo? Então, vamos voltar lá. A, a topologia ponto a ponto consiste na forma mais básica de interconexões de computadores, onde um par de computadores são interligados diretamente através de um meio de transmissão. Segue a imagem, né, da topologia para a gente ver como que funcionaria o ponto a ponto. Pode ser empregada apenas para prover a conectividade entre dois dispositivos ou em redes de comunicação par a par. Em algumas situações, pode ser interessante interligar dois dispositivos diretamente para trocar dados, né? Que é uma coisa que a gente chama de crossover, tá? Esse crossover, o Wesley, é como se fosse assim, ó. Vamos supor que a gente esteja em algum lugar, vamos pensar assim, você está com notebook e eu estou com notebook, e a gente não tem o acesso ao Wi-Fi. Então a gente pega um cabinho de rede, aquele azulzinho, né? E faz a gente chama de crimpagem, né? A gente coloca um conectorzinho na ponta e outro no outro, e aí a gente liga esses dois computadores por esse cabo. Ele tem um padrão diferente, tá? Nós vamos fazer uma aula prática quando voltar ao presencial, e aí eu vou mostrar para você como é que funciona. Eu vou levar cabo de rede, vou levar o equipamento de fazer a crimpagem, vou levar os conectores, né? E a gente vai fazer esse cabinho para vocês verem como funciona. Aí a gente vai fazer dois computadores se comunicar, tá? Vai ser interessante essa parte. Porque eu acho que tem que ter a parte prática, né? Porque só teoria é de boa, você pega um livro, estuda, né? Mas a parte prática é importante a gente entender. Bom, descendo aqui, a gente tem a topologia barramento, né? Existe um barramento físico mesmo de dados, no qual todos os computadores precisam se conectar para se comunicar. Então, seria essa topologia aqui, ó, topologia em barramento, seria essa imagem mesmo, né? Então, assim, percebe que tem um caminho no meio, né? Vamos supor que a gente, de repente, rompesse, né, esse caminho aqui. A rede acabava, praticamente acabava, né?
Então, essa topologia barramento, ela foi usada, mas hoje em dia ela caiu em desuso, né? Eu vou colocar esse material disponível depois, e aí você vai fazer a leitura, tá? Que eu falar para você e para os outros alunos, para vocês verem com mais assim detalhes como funcionava essas topologias. Bom, os cabos que a gente utilizava nessa topologia barramento, por exemplo, chama cabo coaxial, que a gente vai ver as especificações depois. Porque cada cabo, eles têm assim uma velocidade de transmissão, tipos de conectores diferentes, né, e por aí vai. O cabo coaxial, se você não assim, por nome, se você não tiver lembrado, é aquele cabo de antena de televisão, sabe? Então, assim, o pessoal usava esse cabo para transmitir informações, dados, né, pela rede. Então, é mais ou menos assim. Pela imagem aqui, ó, por exemplo, esse computador aqui, o primeiro, ele tinha um conector coaxial, tipo aquela entradinha que entra na TV, né? Aí ele ia para a rede de barramento e nessa interconexão tinha um conector que chamava T, né? É como se fosse um T mesmo, né? A pontinha do T aqui para cima, aí tinha uma pontinha para cá e outra para cá, que permitia ele se inserir na rede, né? Para poder navegar aqui. Bom, dito isso, né, a gente vai para a topologia anel, tá? Que é, como o próprio nome diz, né, uma coisa mais do ponto de vista circular, né? Dessa forma aqui. Isso seria o arranjo físico, né? Então, vamos pensar aqui em questões de disponibilidade, né? Vamos pensar que um cabo desse fosse rompido, né? Então, esse computador não ia conseguir alcançar esse, né? E vice-versa, por aí vai. E aí, o pessoal pensa em como resolver isso, que seria uma espécie de anel duplo, né? Se um romper, o outro consegue assumir, né? Ficar no lugar. Normalmente, essa tecnologia, ela chama token ring, tá? Usa o protocolo token ring. E, normalmente, ela está relacionada a redes maiores. Por exemplo, vamos supor que você é dono de uma grande empresa e que tem filiais, né? Filiais. E aí você tem filiais, assim, umas 4 filiais em determinada cidade. E aí, vamos entender aqui que cada PC desse é um servidor, né? Em cada uma das suas filiais. Vamos imaginar que ela tem 6, que é a quantidade que a gente tem. Então, se você faz uma topologia dessa forma aqui, né, em anel, né, você passa uma fibra ótica aqui entre todos eles, você tem uma velocidade muito maior, né, de comunicação entre si, né, via fibra ótica, por exemplo. O problema realmente é esse, né, se romper. Aí você, assim, teria dificuldades, né? Enquanto não arrumasse a questão física, você não conseguiria trocar informações nessa sua rede em topologia anel, tá? Bom, adiante a gente tem a questão da topologia estrela, né, que eu expliquei lá no Excel, que seria assim alguma coisa central distribuindo o restante dos recursos, tá? Então vamos só ler um pouquinho dessa, já que ela assim é bem importante, nós vamos ler um pouquinho dela, né? Em uma rede de computadores organizada por meio de uma topologia estrela, toda informação gerada pelas estações de trabalho deve passar por um nó central, né? É o que eu disse. Esse nó central, ele pode ser um servidor, pode ser um switch, né? O nó central se diferencia dos demais por possuir a inteligência para distribuir o tráfego de rede para os demais computadores da rede. Então, assim, esse nó central ele pode ser um firewall, né? Que a gente chama de computador ali, tipo, esse cara aqui, por exemplo, esse PC, se ele quiser comunicar com esse da ponta, automaticamente ele tem que passar pelo nó central. Aí, assim, dependendo das políticas da empresa, a empresa pode determinar o seguinte: olha, tal coisa eu quero que não faz. Né? Por exemplo,
acesso a determinados conteúdos, a determinadas pastas. Então, esse cara aqui vai mandar na rede, né? Grosso modo falando, esse cara aqui central, ele vai mandar na rede, né? Então, só prossegue o que ele permitir, né? Esse nó central se conecta com os demais computadores da rede por meio de uma conexão ponto a ponto. Nessa topologia, sempre que um computador deseja enviar pacotes para um determinado destino, esses dados deverão obrigatoriamente passar pelo nó central. É basicamente isso que eu expliquei, né? E nesse sentido, a gente tem equipamentos como roteador, switch ou hub, tá? O hub é um tipo mais rudimentar de switch, né? Fisicamente, ele tem as mesmas características, né? Tem as portinhas, mas ele não é, digamos assim, inteligente, né? Para eu te falar, vamos lá simular de novo. Vamos supor aqui que a gente tem um hub aqui, né? E aqui as portas 1, 2, 3. Vou fazer o desenho aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, vamos pôr até 8, por exemplo. Você está conseguindo ver, Wesley? Sim, professor. Você tem alguma dúvida? Está entendendo? Não, por enquanto eu tô entendendo. Beleza. Você já viu um switch? Não, professor. Um switch ou um hub, ele é como se fosse aquelas portinhas de trás de um roteador de internet Wi-Fi, sabe? Então é o seguinte, quando um hub, né, que é o equipamento que está inserido na topologia estrela, né, vamos supor que a internet aqui chega lá do meu provedor, né, e ela entra aqui na minha portinha 1 desse hub. Automaticamente, todo mundo aqui tem acesso, entendeu? Quando, por exemplo, o computador 2, que está na portinha 2, comunica com o 8, todo mundo tem acesso, tá? Todo mundo tem acesso. Já o switch, que é um equipamento similar fisicamente ao hub, ele é mais inteligente. Não é todo mundo que tem o acesso, tá? E assim, o hub ele caiu em desuso, tá? Ninguém usa isso mais hoje. Só em estruturas bem antigas. Depois você, como exercício, né, de fixação, você dá uma olhadinha. O que diferencia um hub de um switch? Né? Você vai encontrar que um é meio burrinho e o outro é mais inteligente. Tem questões mais específicas, mas não vou entrar muito nisso, porque o nosso tempo é bem curto. E depois você faz esse complemento de conteúdo. Bom, seguindo aqui adiante, né? Temos também o roteador, né? Que seria assim, é o que a gente conhece, aquele roteador de casa mesmo, né? O Wi-Fi. E seguindo adiante aqui, o que a gente tem? A gente tem a malha também, né? Que seria algo nesse sentido, né? Um computador passa por aqui, por esse nó, e se comunica com os demais, né? Deixa eu ver a organização dela aqui, como é que ela está organizada. Depois temos a árvore, né? Então, assim, são todas meio que características físicas, né? Aí as lógicas, né, que são, você não consegue ver a olho nu mesmo, né? Seria mais no controle manual mesmo, no software, vamos dizer assim. Fisicamente é uma coisa e logicamente é outra, né? Logicamente está mais ligado a software. A gente tem também a híbrida, que é a combinação de uma topologia, por exemplo, anel com uma árvore, né? Então, é mais ou menos assim que funciona fisicamente. Bom, tipos de e-mails de transmissão,
que são os meios que a gente consegue montar uma rede dessa, né? A gente tem o cabo coaxial, que foi a que eu disse lá na rede de barramento, por exemplo, né? A gente tem, a estrutura dele é essa, né? Tem um condutor aqui que seria um fiozinho, um fiozinho de cobre. Aí a gente tem um isolador. Você já viu o cabo de essa conexão aqui visualmente mesmo de televisão? Você já viu como é que é montado? Sim, já vi. É um que tem um cabinho bem fininho no meio durinho, né? Isso. Aquele cabo é o condutor de cobre, né? É por onde passa o sinal, o sinalzinho elétrico, né? Aí por fora desse de cobre tem um isolador, depois tem uma blindagem que seria tipo uma malhazinha de metal, e depois tem a capa protetora, que é algo parecido com um plástico, né? Não seria bem, não sei se seria bem um plástico, mas seria isso. Então, assim, eles têm determinados alcances, né? Por exemplo, esse coaxial ele conseguiria até 500 metros de distância, que é uma distância assim considerável, né? Ah, vamos ver aqui mais coisas. Aqui, ó, os conectores que eu falei para você. Esse conector, no caso, ele entraria no computador, né? E esse conector aqui, né, era o que entraria na rede barramento mesmo, né? Imagina que o cabo central passasse aqui, né, nessas duas pontinhas, e esse aqui seria a conexão com cada computador. Então, é dessa forma aqui mesmo. A placa de rede, né, nos computadores, isso é coisa antiga, né, mas é importante saber, né, porque caso por por algum motivo exista alguma coisa nesse sentido, você conheça, né? Mas hoje em dia ninguém ganha assim do cabeamento UTP, que é esse cabinho de rede azul que a gente conhece. Isso é muito usado, assim, virou, como se diz, o padrão mesmo, né? Mas a placa de rede, né, por curiosidade, ela tinha esse conector aqui. É como se fosse o conector da televisão mesmo, né? Ah, o cabo par trançado, que é o que a gente vai assim usar mesmo para valer, ele tem quatro pares de fios, né? Você já teve a curiosidade de partir um no meio para ver? Ou não? Já, desse eu já vi. Ah, esse você já viu? Você já mexeu já? Já vi como é que faz a conexão dele lá, o pessoal faz às vezes lá, aí eu Ah, já bom demais, acompanhei. hein? Aí você fica acompanhando e vendo. Coisa boa. É, vai aprendendo junto. Nossa, bom demais. Eu vou fazer isso aqui em sala de aula, é bem tranquilo. Bom, então ele tem quatro pares, né, entrelaçados entre si, e assim, cada par é responsável, né? No padrão que a gente mais conhece, são utilizados um par para enviar e um par para receber. É o que a gente chama de TX e RX. A gente tem esses cabos também blindados, que seria mais ou menos dessa forma aqui. Por que a blindagem? Porque como passa energia nesses cabinhos, né, é uma voltagem, uma tensão bem baixa, assim, não necessariamente era para. Isso aqui não é para proteção, né? É para proteção do tráfego da rede mesmo. Porque veja só, quando você chega a algum campo magnético de fora, né? Por mais que tenha isolação de plástico e tal, né? Dos fiozinhos de cobre, costuma dar interferência, né? Então eles fazem esse revestimento aqui, que a gente chama de blindagem, justamente para isso. Porque se você chegar a um campo magnético aqui de fora, não vai interferir na sua velocidade da rede, não vai interferir no seu tráfego de informações, não vai interferir em nada. Então, só que assim, esses cabos, por exemplo, blindados, eles são caros, eles são mais caros no caso, né? Então, assim, quando a gente for fazer projeto de rede, montar essas coisas, é questão de bom senso, né? A gente, por exemplo,
pensa assim, ah, vai passar perto de energia, vai passar perto de coisas magnéticas, né? Se for passar, é interessante colocar com revestimento blindado. Bom, aqui para baixo a gente tem uma tabelinha muito interessante, que é o seguinte. A gente tem as categorias, né? Hoje já está na categoria 7 ou 8, se não me engano. Aqui a gente tem a largura de banda, né? Em megahertz. E aqui a gente tem a taxa de transmissão que esses caras conseguem transmitir. Então, assim, se você tivesse um cabeamento em uma rede mais antiga, por exemplo, que fosse categoria 3, né? Você ia conseguir transmitir só 10 megabits, né? Por segundo. Então, hoje a gente está na categoria 5, né? A gente tem os cabos 5, 5E, 6 e 7. Então, você pode notar aqui que elas alcançam velocidades muito grandes mesmo. Essas 100 megabits aqui é o que a gente mais tem em casa, né? Nas residências, que é esses cabinhos azuis mesmo, né? Ou de outras cores, mas se for categoria 5, ela consegue uma taxa de 100 megabits. Aí vai da placa de rede do seu computador também, e por aí vai. E assim, quanto mais maior a categoria aqui, né? Maior transmissão você tem, né? O tipo de sinal aqui é tudo digital, tá? Aqui, antigamente, era analógico ou digital, e aqui, quando começou, era só analógico, né? Tem uma diferença aí. O digital, ele tem menos ruído, né? Não tem tanta interferência, então não tem muito erro na sua rede. Então, esse é um problema que a gente já superou mesmo. Deixa eu ver. Ô, professor, Oi? e o que diferencia aí para ter maior velocidade é a grossura do cabo, é? Ou o que que é? Não, não, é a categoria mesmo. Ah, Categoria do tá. cabo. Por exemplo, quando a gente tem um cabo categoria 6 ou 7, a gente consegue baixar os arquivos mais rápido, consegue acessar os arquivos mais rápido, né? E nem se compara, por exemplo, ao Wi-Fi, né? Esses roteadores normais, normalmente eles têm uma taxa bem pequena, por isso que a Wi-Fi ela é mais lenta, né? Se a gente considerar esses equipamentos que a gente usa em residência mesmo. Agora, se a gente optar por uma rede Wi-Fi mais sofisticada, tipo assim, essas empresas de grande porte, tipo a Cisco, tipo a Ubiquiti, aí, cara, eles têm uns protocolos lá nesses roteadores deles que chegam a velocidades altíssimas, muito alta mesmo, muito alta. A própria internet 5G tem revolucionado muito isso, né? Você tem uma taxa de download muito grande. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Você consegue ver a minha tela da webcam aí, Wesley? Deixa eu abrir aqui, peraí. Não, não tá aberto não, professor. Não está aberto, não? Não. Eu vou fazer um teste aqui só para você ver. Deixa eu ver quanto que a 4G aqui em Goiás está atingindo. Ah, é. Minha tela não está aberta, não. Agora tá, né? Ah, tá, agora sim. Então, olha só. Você está vendo aqui 14, né? Isso. 17, 14, 18. 18 megabits por segundo, certo? Certo. Isso ele está na 3G. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Agora eu vou ativar o Wi-Fi, né? E vou fazer o mesmo teste. É assim que a gente mede a velocidade da internet. Já tinha medido já? Ó. Opa.
Olha só. Bem superior, né? Deixa, E isso está no Wi-Fi, certo? certo. 29, 30 e tal. Quando a gente está em grandes centros urbanos, por exemplo, em Goiânia, São Paulo, essas coisas, a sua 4G, né, dependendo da tecnologia do seu celular, ela chega a velocidades bem altas mesmo, na ordem de 60, 70 megabits, né, uma velocidade de download muito, muito grande. Como eu estou apresentando aqui para você, ó, eu vou entrar aqui, meu notebook ele não está no Wi-Fi, ele está cabeado. Vamos ver quanto que ele vai alcançar aqui. Ó, tá vendo a velocidade? Uhum. Então ele chega até 60. Aqui em casa tem um link de 100. Então, assim, tá razoável, né? Talvez tenha alguém assistindo TV e tal. Então, assim, tá vendo que o cabinho de rede, ele influencia, né, na velocidade? É uma Sim. coisa muito... Professor, Oi? para um funcionamento assim bom do computador mesmo, qual que é a velocidade que precisa, assim? Para você acessar coisas tipo É, vídeo. não, vídeo não. Assim, internet em si, fazer pesquisa, essas coisas. Cara, é assim, depende, tem uma série de variáveis, né? Mas vamos pensar o seguinte. Se você for assistir um vídeo na Netflix, por exemplo, no seu computador, um vídeo no YouTube, você vai precisar de mais internet, mais banda, né? Se você for fazer pesquisa, como você está colocando aí, você não precisa de tanta banda, né? Você pode ir com 10 megabits, por exemplo, de internet, você consegue fazer suas pesquisas, fazer suas coisas, né? Agora, para vídeo, é bom que seja mais. Por quê? Porque o vídeo não vai travar, né? Por exemplo, essa aula que você está assistindo aqui, ela não vai travar, né? Mais ou menos dessa forma. Se eu conseguir esclarecer para você, Sim, sim, entendi. certo? Uma coisa importante, Wesley, quando a gente, você não aprendeu ainda endereçamento IP, mas na aula passada eu expliquei um pouquinho, você está lembrado? Sim, Então, esse endereçamento IP, ele permite que os computadores se comuniquem, né? E você já conseguiu acessar arquivos de um computador no outro, em rede, ou não? já. Já? Ah, não, então você já sabe, né, como é que funciona, né? Mas, mais ou menos, professor, mas Mais ou sim, menos. pode falar. Ó, se a gente vier aqui, por exemplo, abrir uma pastinha do Windows, por exemplo, para a gente navegar, a gente tem essa parte aqui de rede, ó. Quando a gente clica aqui, né, no Windows, por exemplo, a primeira mensagem que aparece aqui é importante você ativar essa descoberta de rede, porque o seu computador ele vai escanear os outros dispositivos que tem na rede, né? E vai, digamos assim, torná-las visíveis, né? Então aqui na minha rede, ó, só tem o meu computador no momento, né, conectado, e o meu roteador, o wireless, né? Se tivesse demais computadores, eles estariam aqui. Né? Agora, deixa eu fazer um teste aqui para você ver com a VPN. Tá? Vou conectar. E aqui com esses passos aqui, Wesley, eu vou conseguir entrar lá na rede da UFG. Entendeu? Se tivesse ativo lá, né? Mas não tá, parece. Deve ter caído o link de internet lá. É uma pena que eu queria te mostrar como é que funciona. Até vou ter que ir lá ver isso. Olha só, tentou conectar lá e falhou. Aí eu ia conseguir ver muita coisa aqui, sabe? Vários computadores, os que tivessem ligado, né, no caso. Bom, dito isso, Wesley, eu vou disponibilizar a apostila lá, e aí depois você faz uma leitura, né,
uma leitura mais rápida dessas páginas aqui. O cabo, o conector, né, do par trançado, que a gente chama, desse cabinho azul, é dessa forma aqui. Você já viu o pessoal fazendo, né? Então você consegue imaginar como que é. Cada dentinho desse de metal, de cobre, eu acho que é de cobre o material, ele vai fincar num fiozinho daquele colorido, né? E é assim que acontece a comunicação quando entra na sua placa de rede no switch. Era muito importante fazer isso fisicamente, sabe, para vocês verem, porque assim só explicando é meio difícil de entender. Bom, sobre o padrão de conexão, a gente tem dois, né? O tipo A e o tipo B, né? Eu uso bastante esse tipo A aqui. Esses tipos aqui, basicamente, são a organização das cores, né? A gente começa com branco, verde, depois verde, né? Branco, laranja. Aí aqui é o único caso que tem a inversão de cores, né? Começa uma cor sólida primeiro, depois a cor misturado com branco. Aí percebe que esse par aqui, o par azul, né, ele está entre o par laranja, né? Aqui o branco laranja primeiro e depois o laranja sozinho aqui. E depois vem branco marrom, marrom, certo? Quando a gente está no padrão B, a gente só inverte os cabos laranja com verde. Olha só. Aqui no A, no padrão A, a gente tem branco, verde, verde, e aqui branco, laranja, laranja. E aí eles basicamente trocam o lugar que eles estão. Só isso. É o que o pessoal utiliza. É assim. Bom, a gente já falou um pouquinho de topologia. Vamos lá para a fibra ótica. A fibra ótica é sensacional, cara. Tem muita gente aí, virou moda, né? Isso, virou assim. Hoje uma internet fibra ótica aqui tá bem barato. Como é que tá essa questão de valores aí onde você mora? Ué, professor, tá bem acessível agora. É? Na sua casa você tem uma de quantos megabits? Tem de 60. 60? E Ah, você paga eu quanto pago, nela? pago R$ 70. Nossa, olha aí que beleza. Bom demais. Você já fez esse teste aí que eu fiz agora há pouco para ver quanto que tá chegando? Não, não tinha feito não. Depois eu vou fazer o teste. Aí você digita assim, ó, fast.com. Só isso. Aí você tem que considerar se você está no cabo ou se você está no Wi-Fi, viu? Na Wi-Fi é sempre menos. Certinho? Certo, depois eu vou fazer esse teste. Beleza. Porque é até uma garantia que você tem que o pessoal tá te mandando nessa velocidade aqui mesmo, né? Bom, vamos lá. A fibra ótica, ela tem um núcleo, né? Aí depois ela tem uma casca aqui, tem a questão ela funciona com reflexão de luz e tem a capa protetora. Ela é um cabo bem fininho, né? O meio dela mesmo é da grossura de um fio de cabelo. É muito, muito interessante o funcionamento desse negócio. É muito pequeno e muito poderoso, né? Muito, é bem assim. Aqui estão alguns conectores, né, de fibra ótica. O seu roteador aí, ele chega uma fibra nele? É, né? Chega essa SC, se eu não me Esse engano. SP aqui, né? É esse mesmo. Aí a gente tem algumas diferenciações que depois eu vou passar, que chama monomodo, multimodo, essas coisas. Deixa eu ver aqui mais na frente. Aqui a gente tem um conversor, né, de fibra para cabo de rede, que eu acredito que tem aí na sua casa, né? Chega a fibra aqui nesse T1 e sai um RJ45 aqui. Isso, é desse RJ45, jeito. hã? É desse jeito aí. De jeito aqui, né? Aham. Esse RJ45 é o conectorzinho do cabo de rede que a gente usa. Esse que a gente viu aqui em cima, né?
que a gente viu aqui, ó. Ele chama RJ45. E aí, Wesley, tem... Quando você me perguntou daquelas categorias lá, tá lembrado? Sim. Normalmente, a gente acha para comprar, quando a gente vai fazer uma rede, conectores comuns, como esse aqui, o RJ45. Quando você vai fazer uma rede com cabo categoria 7 ou 8, aí são conectores mais preparados, né? São conectores mais assim com blindagem e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conectores RJ45 AT7, por exemplo. Vamos pôr aqui umas imagens. E ele é bem mais caro, ó, tá vendo? Esse outro comunzinho que a gente usa é em ordem de R$ 1. Você acha até de 50 centavos, sabe? Ixi, então é bem mais, né? É bem mais caro. Então, assim, você tem esses caras, esses RJ blindado, né? Vai influenciar naquele negócio que eu falei de interferência, né? Então, assim, tem coisa muito boa também, sabe? Deixa eu ver aqui o CAT8. CAT8 deve ser uma coisa de louco isso. Então, desse jeito aqui, mais ou menos. É tipo assim, Wesley, seria cabo para servidores mesmo, sabe? Para Ah, tá. um se comunicar com o outro. Em residência doméstica aqui, assim, a gente não vai usar esse tipo de coisa, sabe? É bem assim. Mas é bom a gente ter, inclusive, o Wesley, o alicate que você usa para fazer a pontinha esse conector, ligar esse conector no cabo, não é o mesmo da categoria 5 com a categoria 8. É um mais, assim, um mais bem preparado e tal, né? Então, seria mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai passar para coisas mais específicas. Vou ver aqui o que tem aqui. Essa tabelinha aqui é muito interessante também, ó. Comparação dos meios de transmissão guiados, né? Que seria assim, a gente tem aqui o custo, a gente tem o comprimento máximo que isso atinge, né? A gente tem as taxas de transmissão, que é uma coisa muito interessante também, flexibilidade, facilidade de instalação, suscetibilidade a interferências e utilização. Bom, primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte: o cabo coaxial, que é aquele que a gente usava em rede de barramento, tá lembrado? Que seria esse cabinho de antena, né? A gente tem o fino, tem o grosso. Então, o fino, ele consegue uma distância de 185 metros. É o equivalente assim, ó. Pensa que você está na sua casa com um computador em rede, né? Em rede de barramento, com o computador do seu vizinho que mora a 180 metros. Então, você vai conseguir alcançar isso, né? E a velocidade, ela vai variar, a velocidade de transmissão, no caso, de 4 a 100 megabits, né? É uma velocidade boa, velocidade boa. Tanto é que a sua internet aí é de 60, por exemplo, né? Facilidade de instalação, tranquilo, facinho, é só colocar o conector. Tem boa resistência à interferência, né? Porque é isolado, tem aquela malha metálica e tal. E agora a gente vamos dar uma olhadinha no cabo par trançado, né? Ele chama par trançado justamente por aquelas trancinhas lá dos fios. A distância máxima que ele atinge, né, é 100 metros. Se tiver mas eu já vi casos, Wesley, por exemplo, que havia uma distância maior que 100 metros e mesmo assim a rede funcionava. Só que isso aqui é como se fosse assim, é o que o fabricante consegue te garantir, né? Pode funcionar com 110, 120, 130 metros? Pode. Só que não vai ter a mesma qualidade,
Talvez até tenha, né? Mas é o que ele garante, é isso. Aí, quanto à transmissão, né, a velocidade de transmissão, a gente consegue de 4 a 100 megabits, né, ou de 16 a 500 megabits. Né? Tem uma diferença entre UTP e STP. Depois se dá uma olhadinha aí e a gente troca uma ideia sobre isso. Flexibilidade. O UTP geralmente ele é mais flexível e o STP, que é blindado, né, ele é menos flexível um pouco. Ou seja, ele é mais duro, ele não faz tanta... às vezes, se você for passar ele aí num telhado, né, precisar fazer uma curva, ele é mais duro. Quanto à facilidade de instalação, ó, o UTP é muito fácil, muito tranquilo de mexer. E já o blindado, ele é dá um pouquinho mais de dificuldade. Como eu disse, a gente vai usar ele mais em caso de servidores, né? Compartilhamento de internet por exemplo, de um prédio para outro, né? Vamos pensar aí numa estrutura física. E mais ou menos isso. Agora, a fibra ótica, aí sim a gente está falando de muito, muito longe, né? Por exemplo, até quilômetros, né? Muitos quilômetros. Então, a velocidade, ela vai variar aqui de 10 a 100 megabits, ou até de 1 a 10 gigabits, né? E a gente vai entrar nesses detalhes na próxima aula, que são, por exemplo, tem a fibra monomodo e a multimodo, né? Eu não me lembro agora qual delas consegue atingir só 100, né? E qual delas consegue atingir até gigabit. Cara, isso aqui é muita velocidade, porque se você for pensar o seguinte, quando você vai baixar um filme, por exemplo, gira em torno de, sei lá, de 4, 5 GB, certo? Os filmes de maior qualidade, né, que tem avançado muito essa questão, aí são mais de 10 GB, por exemplo. Então, essa velocidade aqui, ó, quando ele fala assim 10 gigabits por segundo, quer dizer que baixa de 1 a 10 gigabits por segundo. Então, assim, você já pensou em baixar um filme em 10 segundos? É uma coisa de louco. É assim, a gente nem pensava isso em 1990, né? Então, é uma coisa muito bacana da gente pensar. Meios de transmissão não guiados, que seria o Wi-Fi, né? Aí a gente vai trabalhar assim com micro-ondas, com infravermelho, Bluetooth, né? E uma série de outros tipos de onda, tá? Bom, não vou entrar nesses detalhes hoje, que o nosso tempo está acabando, e vamos conversar mais a respeito de, sei lá, possíveis dúvidas que você tenha, por exemplo. Você tem alguma uma questão específica que você gostaria de saber sobre rede ou não? Ué, professor, diante do que foi passado aí, não, Tá tá, tranquilo, né? tá tranquilo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Então, hoje o que a gente viu foi topologia e classificação das redes, né, segundo a tecnologia de transmissão, modos de transmissão e abrangência. Tem uma questão também que é o seguinte, deixa eu só mostrar para você aqui, e segundo a abrangência, a gente consegue determinar a diferença delas. Por exemplo, uma LAN, né, é uma rede pequena, uma rede local. Olha só. São essas redes que a gente tem em casa mesmo, tá? Rede em casa ou, assim, tipo, na empresa, né? São redes de pequeno porte. As MANs seria rede metropolitana, que seria aquele exemplo que eu coloquei de algumas empresas e suas filiais, né? E a gente consegue fazer esse tipo de rede através de fibra ótica, né? Que consegue atingir distâncias maiores. Já a WAN, né, seria
consegue abranger uma área maior, né, como um país, por exemplo, um continente, né? Então essa parte é muito bacana. A WLAN, esse W aqui significa que seria esse prefixo, né? Seria Wi-Fi, tá? Então, assim, seria uma rede local sem fio. A mesma coisa da LAN, que está aqui em cima, né? Uma rede local, só que sem fio. E aí a gente vai para a WMAN, que seria uma rede sem fio metropolitana, ou seja, aquelas redes que você recebe internet na sua casa, né? Via rádio, no caso. Configura uma MAN, uma WMAN no caso. Então, assim, olha só o alcance, dezenas de quilômetros. Vamos pensar numa cidade aí como Goiânia, por exemplo. Dependendo do bairro que você está, né, e você pega uma internet a rádio, ela pode estar a 5 quilômetros de distância de você. Então, isso caracterizaria uma WMAN, tá? WWAN seria uma rede de longa distância sem fio. No caso, seriam aquelas redes que transmitem via rádio, né, de uma cidade para outra, né, que são muitos quilômetros, né. Então é bem tranquilo. E por último aqui, o artigo deixou por último aqui a PAN, né, que é uma rede bem pequenininha, é uma rede na sua casa mesmo, tipo assim, o seu computador, sua impressora, seu notebook e sua televisão, por exemplo, que pode estar conectado em rede, né. E normalmente eles usam o Bluetooth, né, para conectar um ao outro, no caso. Bom, seria isso, viu, Wesley? Dá uma estudadinha nesses conceitos aqui depois, tá? Que isso, inclusive, aprofunda nisso, tá? Mas conceitualmente não vai muito além disso aqui, não, tá? Essa questão da abrangência física, né, do alcance de transmissão dessas redes, é bem tranquilo. Bom, então a gente viu hoje essa questão da topologia, classificação das redes, né, segundo a tecnologia de transmissão, que são os cabos, os modos de transmissão, que seria sem fio ou com fio, né, cabeado, que a gente fala, e a abrangência delas, né, tipo, tem a PAN, tem a LAN, tem a MAN e tem a WAN. E o engraçado é que, assim, no seu roteador sem fio, não sei se você já teve curiosidade de olhar atrás dele, mas geralmente tem as portinhas, né, onde vai os cabos de rede, e a portinha WAN é o que recebe o sinal da internet. E as outras que tem a portinha LAN seriam as que recebem o sinalzinho do. Aliás, são os dispositivos da sua rede mesmo, né? Os computadores, ou de televisão, esse tipo de coisa. Na aula que vem, a gente vai entrar em protocolos e arquiteturas, tá, Wesley? A gente vai ver o modelo OSI e o TCP/IP. Aí a gente já começa a estudar protocolos e por aí vai. Eu vou ver se eu coloco um trabalho no Moodle hoje, tá? Na disciplina de redes, para você e os outros meninos começarem a fazer, porque vocês têm que ser pontuados, né? Então, é bom que faça antes, né? Para a gente não ter nenhuma preocupação com nota, essas coisas. Tá certo? Tá certo, professor, beleza. Se você tiver alguma dúvida, né? Pode me perguntar agora ou depois, tá tranquilo. Tá bom. Por enquanto não. Quando eu for ter atividade, acredito que vão ter algumas dúvidas, aí Não, beleza. eu falo com o senhor sim. Uhum. Me conta uma coisa, você já sabe configurar roteador, Wi-Fi? Não, Não? não sei não. Então depois eu vou simular aqui uma configuração para me te mostrar como é que funciona, tá? Ah, tá, Porque beleza. isso é importante vocês aprenderem, né? Vamos supor que você já saca aí que você entenda aí configurar um roteador, uma internet, alguma coisa, uma senha Wi-Fi, aí você já pode fazer visita técnica,
né? Oferecer esse tipo de serviço para as pessoas e ganhar dinheiro com isso, É, né? tá certo então, professor. Beleza, combinado. E é uma coisa boa, né, Wesley? Ixa. Não, beleza, deixa eu ver se vocês têm mais alguma coisa. Bom, eu vou colocar essas orientações, vou colocar essa apostila lá no site, vou colocar alguns slides, tá? E aí depois você vai estudando, e aí quando eu passar as tarefas, os trabalhos, a gente vai conversando para ir sanando as dúvidas, beleza? Beleza, professor. Então acho que por aqui hoje nós podemos encerrar já, porque daqui a pouco eu começo a outra, e a A gente, outra vai ser que horas vai começar? 9h30. 9h30, tá bom.